Bom, nós então agora estamos deixando para trás as orações condicionais, né? Aquelas conditional sentences, e estamos entrando no último item do nosso conteúdo programático, tá? É a nossa última unidade. E é uma unidade, assim, que às vezes causa uma certa confusão, porque nós não temos isso em português, tá? E, além disso, as pessoas confundem muito esse assunto que a gente vai começar a conversar hoje com provérbios. E não é o caso, tá? Provérbios são ditos populares, né? E isso aqui não. Isso daqui é um tipo especial de verbo que nós temos em inglês e que produz significados diferentes do significado literal dos elementos que formam o verbo. E ele é, justamente por causa disso, muito, muito, muito utilizado no dia a dia da língua inglesa, tá? É o tipo de coisa que os americanos, especialmente, mas os ingleses também, utilizam de forma bastante frequente. Muito bem. Existem vários nomes, tá? A nomenclatura, às vezes, muda de autor para autor. Alguns autores chamam de phrasal verbs, como vocês estão vendo aí no topo da tela, e alguns chamam de idioms, tá? E ainda em alguns autores, né, assim, um pouco mais antigos, se encontra a expressão idiomatic expressions, ou seja, expressões idiomáticas. E é por causa desta nomenclatura, que já não se utiliza mais, que existe a confusão com os tais dos provérbios, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, correto? Muito bem, então, esses phrasal verbs, eles aparecem nos livros de gramática e nos endereços de pesquisa como com a nomenclatura de verbos de duas partes ou verbos de três partes. Ou seja, são os two-part verbs ou three-part verbs. Os mais frequentes são os verbos de duas partes. E por que eles são chamados assim? Porque eles são formados pela união, né, pela associação de um verbo com uma preposição ou com um advérbio, tá? Então, você associa esses dois elementos, né, um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio, e produz um significado diferente do significado literal desses dois elementos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no verbo get up, que significa colocar para cima. Get seria colocar, conseguir, obter, né? Up para cima. Mas quando você bota get up junto como um verbo único, ele passa a ter o significado de levantar-se após acordar, né? É o despertar e sair da cama, vamos dizer assim. Então, são verbos que, na sua utilização, produzem um significado muito específico, certo? E aí vem uma outra confusão. As pessoas confundem este tipo de elemento com o verbo seguido de uma preposição que é normal naquele verbo. Então, por exemplo, look, se ele estiver sendo utilizado com o significado literal dele, você normalmente diz look at. Então, o at aí é uma preposição, tá? Só que esta preposição, ela é parte do verbo look.
ela segue o verbo look normalmente quando ele está sendo utilizado no sentido literal dele. Então, aí, neste caso, não existe o phrasal verb. Aí é um verbo mesmo, no seu sentido literal, que tem que ser seguido de uma preposição. É mais ou menos aquela história do verbo go, né? Então, é go to, certo? Você tem que ir para um lugar, correto? Então, go to. Esse to aí é uma preposição, mas que quando utilizada com o verbo go, não forma um phrasal verb. Então, normalmente, repetindo, a associação de um verbo com uma preposição, como tu estás vendo aqui no item 2, tá? Ou um verbo com um advérbio, ou ainda um verbo com um advérbio com uma preposição, que é o três partes. Então, nós temos verbos de duas partes, verbo mais preposição, verbo mais advérbio. Ou verbo de três partes, verbo mais advérbio mais preposição. Quando esta associação produzir um significado diferente daquele significado literal dos elementos que compõem essa associação, ele então é chamado de phrasal verb, ou idiom, ou ainda idiomatic expression. Então, por exemplo, se tu olhares aqui, ó, take off. Take off. Se você for olhar separado, você tem take, que significa pegar, off, fora. Pegar fora. Na verdade, o take off significa levantar voo, ou seja, decolar, certo? Se tu fores, por exemplo, olhar aqui, ó, put up with something. Put é colocar. Up, para cima. With, com. Colocar para cima, com. Não faz sentido. Mas quando ele é usado nesta associação, put up with, aí o significado é o de tolerar, tá? Certo? Então, isso é o conceito principal de phrasal verb, ou two-part verb, como tu vês aqui no A e no B, ou ainda three-part verb, como tu vês aqui no item C, tá? Eles ainda têm a nomenclatura de idiom ou idiomatic expression. E aí, veja bem, apesar de ser duas partes ou três partes, ele é um verbo só, tá? Ele é considerado como um verbo só, tá? Como tu tá vendo aqui, ó. Não é necessário distingui-los para os aplicar. É saber se o phrasal verb é um verbo transitivo, ou seja, que pede um complemento, ou intransitivo, que não precisa de complemento, tá? Portanto, apesar dele ter duas ou três partes, ele é um elemento só, é um verbo único, todo, tá? Completo. Você ia perguntar alguma coisa, João? Não, eu só estava concordando com o senhor. Tá. Então, esse é o significado, tá? A nomenclatura, como eu disse, pode ser phrasal verb, idiom, idiomatic expression, two-part verb ou three-part verb. E aí, esses verbos, eles podem se dividir, eles se dividem em dois grupos, tá? Nós temos o grupo chamado de separáveis, tá? E o grupo chamado de inseparáveis, correto? Ou seja, alguns deles pedem complemento, outros não. Então, ó, por exemplo, se ele for separável, você pode colocar um objeto
tá? Entre os dois elementos. Por exemplo, she let the students down. Então, você pode separar, certo? O significado continua o mesmo, só que você está usando um objeto entre o verbo e a preposição, tá? Se ele for inseparável, você não pode fazer isso. E aí o complemento vai para depois da preposição. Look after my baby, please. Então, aqui você não pode dizer look my baby after, tá? Aí você não pode separar. Então, nós temos esses dois grupos, tá? Um grupo que pode ser separado e você coloca um objeto ou um pronome, né? Objeto entre os dois elementos do verbo, ou o grupo que é inseparável, ou seja, aquele em que você não pode colocar o objeto entre os dois elementos do verbo. Você tem que colocar para depois dos elementos, tá? Então, aqui você tem exemplos do primeiro grupo e tem exemplos do segundo grupo. Aí vem a pergunta, e como é que eu vou saber se ele é separável ou é inseparável? Infelizmente, não há uma regra gramatical para especificar isso, tá? Apenas a prática. Então, como esses verbos, né, esses elementos, eles são utilizados com muita frequência na língua inglesa, acaba que as pessoas já sabem, entendeu? Assim, naturalmente, é uma coisa automática. Elas já sabem se podem separar ou não podem, porque realmente não há uma regra gramatical que estabeleça quando deve ser separável e quando não deve. Então, claro que não é o caso de memorizar, né, de decorar, porque eles são muitos. Então, é o caso de lembrar com a prática aqueles que são separáveis e os que são inseparáveis. Então, este é o nosso assunto final antes do término do nosso semestre, tá, João? Então, nós vamos ter uma atividade essa semana, tá? Que vale ponto, né? Na próxima semana, nós teremos uma atividade sem pontuação e ainda na última semana, antes do NAS, uma outra atividade pontuada, certo? Para, então, finalizar os 10 pontos do NPC. Nessa atividade dessa semana, vocês têm lá um material de estudo e lá no final dele tem um exercício, se não me falha a memória, tá? Então, é isso que vocês deverão responder para colocar na atividade de vocês, tá? E aí nós vamos, conjuntamente com isso, fazendo uma reflexão, outra reflexão, tá? Fazendo um outro exercício, mas sempre trabalhando em cima desses phrasal verbs. Tem alguma pergunta, João? Tá certo. Oi? É sobre a atividade para a gente explorar os phrasal verbs. Sim, a atividade é em cima do phrasal verb agora, tá? Então, vocês têm lá um material de estudo, certo? E vocês vão explorar isso essa semana, na próxima e na outra. É a última unidade, tá? Nós vamos fazer 3 atividades. A desta semana e a daqui a outra 2 semanas será pontuada. E a da próxima semana, sem pontuação. E aí a gente fecha o NPC 2. Ok. Entendeu?